Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai ter um devocional bem legal com uma palavra muito especial que Deus entregou para mim em meio às turbulências da vida. A gente abre a Bíblia e tem palavras que vêm ao nosso coração que parece que é Deus passando um algodãozinho com um remedinho necessário para aquela dor no momento. Então peguei aqui uma Bíblia já palavras bem explicativas e vou trazer para você. A palavra de hoje está em Mateus 8, do versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que o barco já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Prestem atenção nos detalhes. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse para o mar: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí Jesus perguntou para os discípulos: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse versículo veio para mim no momento em que eu estava passando por uma semana bem conturbada e o meu questionamento era sempre o seguinte: meu Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, senão esses problemas vão passar por cima de mim. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder isso. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder aquilo. E percebe que enquanto aqueles discípulos, eles entraram no barco debaixo de uma permissão de Jesus. Jesus estava dentro do barco, mas a presença de Jesus não impediu que a tempestade acontecesse. Muitas vezes, apenas você ter Deus na sua vida, você apenas ter a presença dele, não vai impedir que as tempestades te alcancem, que a água entre no teu barco, de que você passe por momentos de agonia. Outro detalhe muito importante é que eles foram lá despertar Jesus porque Jesus estava dormindo. E Jesus não estava dormindo de qualquer jeito, ele estava dormindo com um travesseiro em sua cabeça, com uma almofada, relaxadamente, mesmo no meio da tempestade. Aqui está dizendo o seguinte, ó. As ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Já era uma tempestade que estava muito bruta. As águas batiam sobre as paredes do barco e mesmo assim Jesus conseguia dormir. Em cima desse versículo a gente consegue entender que Jesus quer que a gente tenha paz em meio às tempestades e que essa paz depende do nosso comportamento. Quando os discípulos foram chamar Jesus, aqui está escrito o seguinte: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa com isso, não vai fazer nada. Quem escreveu colocou exclamações. O que exclamação é para dar emoção, é para dar ênfase, é para dar grito. Gritos de talvez desespero. E os discípulos se referiam a Jesus sempre com gritos de desespero. Sempre que a gente vai até Jesus e o solicita com todo o nosso desespero, Jesus jamais vai nos responder como a gente está o chamando. Jesus só gritou com o mar. Ele só deu uma ordem em voz de autoridade para o mar. Mas para os discípulos, continuou falando com mansidão. O nosso comportamento em meio aos problemas diz muito em como nós vamos solucionar esses problemas. Porque na hora do alvoroço, a gente não pensa muito. A gente não consegue traçar uma estratégia. Quando você está com calma, quando você está paciente, mesmo com tudo dando errado, você consegue parar e observar o que está acontecendo. Será que se os discípulos tivessem, ao invés de dar voz ao desespero, se eles tivessem parado, pensado, calma aí, Jesus está aqui dentro. O Messias que veio para salvar o mundo vai morrer afogado no barco? Não. Esse mar vai ter que parar. Esse mar vai ter que se acalmar. E eles mesmo, usando a fé deles, ter dado a ordem para o mar se acalmar. Eu sei que Jesus estava trabalhando a personalidade daqueles discípulos. E eu acredito muito que Jesus ele tinha um plano A e também tinha um plano B. O plano A, se os discípulos usassem a fé, ele iria aproveitar e falar: era isso que eu queria que vocês fizessem. Eu acredito nisso.
Que no meio das nossas tempestades, antes da gente recorrer a Jesus, Jesus espera que a gente tenha um posicionamento de fé, que a gente tome atitude. E depois a gente solicite ele apenas para agradecer. E o plano B, que seria o que realmente aconteceu, né? Os discípulos irem desesperados até ele, e ele com toda a calma do mundo acordar, e ao invés de gritar com os discípulos, ele gritou com o mar. Será que muitas vezes a gente não tem atacado as pessoas erradas? Muitas vezes estressa pra caramba e a gente desconta a nossa raiva nos amigos, a gente grita com a esposa, grita com o marido, grita com os filhos, e na realidade a gente tem que ter essa atitude de revolta, essa atitude de descarga de energia, de raiva em cima do problema e dar uma ordem para que o diabo bata em retirada da nossa vida. Olhar para o problema e falar: problema, se aquieta, aqui não é o seu lugar, dentro da minha casa você não vai prevalecer, dentro do meu coração, depressão, tristeza, ansiedade, você não vai ficar, bate em retirada. Quando você dá essa ordem, quando você despeja essa sua raiva em forma de autoridade no nome do Senhor Jesus, no problema, ele traz resultado. Mas quando você pega toda essa raiva e você descarrega em cima das pessoas, porque você já não está aguentando mais, causa justamente o resultado contrário. É mais revolta, é mais briga e são mais coisas que se levantam. Jesus gritou com o mar, deu uma ordem para aquela tempestade, mas olhou com calma para os discípulos e falou: por que vocês estão tão assustados e desesperados? Será que vocês não conseguem exercitar a fé de vocês? E eu tenho certeza que só através dessas atitudes Deus já conseguiu trazer um ensinamento de vida para esses discípulos. Porque ao final, o que é que o versículo diz? Os discípulos ficaram questionando uns aos outros: que homem é esse que até a tempestade ele consegue acalmar? Você tem permitido que Jesus acalme as suas tempestades? Você tem permitido que ele seja o aconchego presente para você no meio de todas as suas tribulações? Muitas vezes Jesus ele vai querer que você descanse, você durma no meio da tempestade, mas muitas vezes ele também vai querer que você tome uma atitude no meio dos seus problemas e você mesmo coloque eles para correr. Coloque o diabo para bater em retirada da sua vida, a cura que você às vezes fica buscando em um pastor, em uma oração de alguém, ele quer te dar através da sua oração. Jesus ele também fica esperando a nossa atitude. Jesus falou para aqueles homens: por que a fé de vocês ainda é tão pequena? Jesus estava questionando eles e falando bem assim: vocês podem fazer tanto se vocês souberem usar o que eu te dou. E esse vídeo eu vim trazer para vocês para explicar o seguinte: que no meio das suas tempestades, Jesus quer mostrar para você que você também tem autoridade, que você também pode fazer, que você tem a presença dele no barco da sua vida e que você não precisa se desesperar. E ainda que você se desespere, mas que você tome as atitudes corretas debaixo da vontade dele, porque você não está sozinha, você não está sozinho. Se você chegou até o final desse vídeo, eu desejo do fundo do meu coração que Jesus te abençoe. Sabedoria, conhecimento, discernimento, para que você consiga identificar todas as barreiras que existem em sua vida e você consiga atacar espiritualmente todas elas. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, copie o link dele e compartilha com alguém no seu WhatsApp, tá? Coloca aqui nos comentários a seguinte frase: eu, pela minha fé, irei acalmar as minhas tempestades. Me segue lá no Instagram, tá? Eu tô sempre por lá, posto videozinhos e também respondo direct. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.